Será que eles olham pra gente também? Você ouviu falar de uma barragem que estourou em Minas? Morava lá. Eita. Ele chegou a preparar o solo? Nunca me disse o que ia plantar aqui. A gente percebe, né, que você faz uma demarcação muito clara, né, da primeira e da segunda parte, quase como se fossem dois filmes, duas histórias. A gente percebe doçura e dor das duas histórias, mas a história da Flávia e da Mara é um pouco bem mais sombria, né? Apesar das duas serem muito dolorosas, a segunda parte é muito mais sombria. Como que foi pensar nessa estruturação, nesse processo para você criar essa história com essas distinções? Eu sempre pensei na importância de ter essas duas histórias, para ter essas duas perspectivas, esses dois movimentos, e também de terminar num regresso ao campo, né? O filme pensando no campo também como um lugar de origem, né? Eu achava interessante isso, né? E também falando de uma história na segunda parte que tem a ver com o resgate também das próprias origens da personagem da Flávia, né? Tanto de entender mais quem é o pai dela, mas também entender que ela tem uma ancestralidade, né? E aí ela também se sensibilizar para uma conexão também com a natureza e com esses espíritos da floresta, né? Então, tinha uma ideia desse desenho e aí esteticamente, assim, dramaturgicamente, eu também queria fazer uma progressão de começar um filme mais concreto, nessa primeira parte da Joana, que fala sobre relações de trabalho também, né? Tem uma subjetividade dela e tem uma parte onírica dela se relacionar com esses fantasmas e essas memórias desse lugar e dessas pessoas que ela perdeu, mas tem uma certa concretude, né? E aí eu queria trabalhar de ir ficando mais denso o filme e que aí a primeira parte tivesse uma transição para a segunda parte que se sentisse como uma metamorfose e a segunda parte ela ter um clima mais pesado mesmo, assim, de um retorno para esse lugar que é um campo, mas que é um campo que é afetado por essa monocultura, um campo que é afetado por uma transformação da natureza, de uma natureza que foi muito explorada e que aí tem só uma memória de quem habitava lá anteriormente, né? Então por isso que tem uma mudança de tom ao longo do filme. Cidade Campo é um filme muito feminino, dentro e fora das telas, produção, atrizes, protagonistas, é um universo muito confortável pra gente, né? A gente tá numa sala cheia de mulheres aqui. E é um filme muito brasileiro, a gente tem mulheres, personagens tipicamente brasileiras, uma diversidade de cultura, de corpos, de cores. Aqui em Berlim, a gente percebe um pouco o oposto, né? Embora seja um festival que une pessoas do mundo todo, a gente não percebe essa diversidade, seja na representação dos filmes, seja para nós jornalistas e críticos, né? A gente não percebe essa representatividade aqui. Os ambientes são geralmente muito brancos, majoritariamente masculinos. Como que é para você ocupar esses espaços e qual que é a sua percepção assim, sobre essa falta de representatividade? Realmente eu percebo isso não só aqui no festival, né, mas é uma realidade no cinema na maior parte do mundo, né? Inclusive no cinema brasileiro também, né? Tem uma predominância de homens brancos e pessoas brancas e cis, né? Mas eu sinto muito forte isso também quando eu estou em território europeu ou norte-americano, né? De sentir essa predominância, né? De um olhar dessa cultura e dessas pessoas e até um olhar deles sobre nós, né? Sobre mulheres, sobre países latino-americanos, né? E de uma expectativa também do que é de um certo imaginário sobre o que é o nosso país, né? Então eu acho muito importante, estar presente, né? E trazer os meus filmes e com essas histórias e com essas personagens justamente para criar uma possibilidade de novas imagens, né? E novas narrativas, né?
provavelmente você vai ouvir, né, muitas perguntas sobre a belíssima cena de sexo que você filmou, assim. É uma representatividade de corpos e cores ali muito, muito bonita. Qual que é a importância de filmar essa cena em tempos que a gente discute tanto um certo puritanismo, né, a presença do sexo, do corpo nu no cinema? Qual que é a importância disso para você? Para mim e para as atrizes, essa cena é muito importante, não só para a história, né, porque faz parte da vivência desse casal nesse lugar e da curva dramática que elas têm na história, né, nesse momento, mas também da importância disso, de mostrar personagens sapatões, uma personagem gorda, como a Mirella falou ontem no debate, né, a atriz que faz a Flávia, uma personagem negra, uma personagem branca, a gente criar imagens com esses personagens tendo essas vivências afetivas e sexuais, né, e terem direito ao prazer, e terem direito ao afeto e ao toque, né, a gente normalizar, né, esse tipo de imagem que a gente só vê para um certo tipo de corpo, para um certo tipo de raça, identidade sexual, né? Então, para a gente era muito importante construir essa cena e também buscar um olhar de como filmar essa cena de um jeito que não atenda a um imaginário que é o pornográfico, né? A gente conversou muito sobre isso, né? De como criar essa intimidade nessa cena e criar uma sensualidade, mas ao mesmo tempo também buscando enquadramentos, buscando um imaginário de toque, buscando um tempo de cena que fosse diferente do que a gente vê em filmes que são geralmente feitos por homens, né? Então foi muito legal e foi muito importante a colaboração das atrizes nesse processo, né? E da fotógrafa também, das fotógrafas do filme. Ele sempre dizia pra gente tomar cuidado com as matas aqui em volta. Respeitar, pedir licença. Nem sempre a gente entende o que vê. No escuro, até uma árvore vira uma pessoa.